Fratres, sorores, simpatizantes dos temas místicos e filosóficos. Essa terceira aula sobre o livro do Dr. Bucke, ela fala num processo de evolução daquela consciência que eu tratei nas outras aulas, que é a autoconsciência. Mas para a gente falar sobre isso, a gente tem que voltar um pouquinho para ficar claro. O Dr. Bucke, ele identificou, depois da sua experiência, numa análise racional, que os níveis de percepção de consciência são divididos em 4, rememorizando. Simplesmente a pessoa percebe as coisas, perceptos, e não tem consciência de si, só vê, talvez como um animal veja. Depois, esses perceptos, eles se sofisticam, eles se acumulam, e ele dá margem a que a relação entre essas percepções, quando já está no nível humano, se tornem conceitos ou conceptos, na linguagem técnica do Dr. Bucke. Muito bem, o que isso tem a ver com a consciência cósmica? Já vou explicar. Nesse processo, ele percebeu que o único animal que faz uma determinada coisa ou característica é o ser humano. Qual é a característica e o que o ser humano faz? O ser humano tem a capacidade de dar nomes, de nominar as coisas. Eu me lembro muito bem que em algumas aulas de muitos anos atrás, a gente aprendia em estética que o nome dá o ser à coisa. Ou seja, quando nós damos um nome para uma coisa, nós capturamos essa coisa. Quando eu digo cadeira, eu pego o conceito de cadeira e aquilo passa a ser algo que eu sei o que é e me dá um certo domínio sobre isso. Algumas práticas teúrgicas se apropriam dos nomes para efeitos que não é o foco do nosso trabalho hoje. Então, o que o Dr. Bucke percebe? O Dr. Bucke percebe que quando o ser humano consegue dar um nome, ele está usufruindo de uma competência que ele é própria. E quando se dá um nome, esse conjunto de nomes e de conceitos formam uma teia tal que aquilo cria um conceito super dimensionado e acumulado dessas ideias, dessas percepções. E o que isso tem a ver? Tem a ver que chega num ponto e que existe na mente humana um número tão grande de conceitos ou de conceptos, na linguagem do Dr. Bucke, que elas se interligam de um modo que auxiliam a compreensão do mundo, que a gente na filosofia chama do real. Então o real é percebido. E como é que isso vem? Isso só vem numa consciência mais aprimorada do que a consciência do ser humano em si, que é a autoconsciência. Só vem na consciência cósmica. Como que se expressa? Eu vou dar uma analogia para vocês. Essa consciência cósmica a partir desses conceptos ou desses conceitos acumulados. Vamos dizer que você tenha um quadro, qualquer quadro. Ele tem 1 por 1,50. Ele está coberto por um veludo azul. Vamos dizer que você levante uma das partes dessa cobertura com a mão e perceba nuances de cores no canto dessa pintura. Você não sabe o que é a pintura, mas você já enxerga que existe algo atrás do pano e que aquilo representa algo superior ou algo que você ainda não entende. Vamos dizer que você acumule uma quantidade muito grande de conceptos ao momento em que você puxa o pano por completo.
o que acontece? Você vê a figura, você vê o quadro, você vê... Esse exemplo não é meu, é de um estudioso que não está mais nesse plano, um fráter, um imperator emérito chamado Ralph Maxwell Lewis. E você percebe o todo. Quando ele fala da consciência cósmica, ele usa essa analogia para dizer: o ser humano levanta esse véu e enxerga aquilo que nós só pegamos fragmentariamente, os conceitos. Então, como que isso se manifesta antes do advento da consciência cósmica? Aí vem uma coisa muito prática no misticismo Rosa Cruz, através de intuições. Então, esses elementos que nós temos acumulados no nosso armazém da memória, no nosso subconsciente, numa linguagem mais moderna, eles começam a nos dar lampejos de como esses conhecimentos, esses conceitos refletem o melhor para nós. É como se você tivesse flashes iluminativos em pequena proporção, que eles chamam de flashes intuitivos ou da intuição. Então, o principal nesse momento, antes de nós analisarmos as mentes proeminentes que tiveram essas experiências, era importante que vocês registrassem esses níveis, que é muito importante na introdução que ele faz, são 114 páginas, nós já estamos indo para 80. Então, eu vou ter provavelmente mais uma ou duas aulas introdutórias da introdução que ele faz do conceito, e depois nós vamos trabalhar um ou dois iluminados que ele começa na antiguidade e vem até os tempos, passa pelo período medieval, pelo período moderno, até praticamente a contemporaneidade. E isso é o que eu acho que é o mais interessante, porque nós vamos ver quais eram as características que podem dizer que Sócrates foi um iluminado, ou que Jesus foi um iluminado. E aí nós vamos fazer umas transparências que eu espero compartilhar com vocês através do programa do PowerPoint. Mas antes disso, a gente vai fazendo a apresentação conceitual. Para hoje era isso. Eu vou deixar no texto, deve estar postado amanhã, todas essas explicações para que vocês possam ir num processo de ampliação para esse conceito de consciência cósmica, quem sabe puxem esse véu que a tudo oculta e tenham uma iluminação de súbito. Grande abraço, paz profunda a todos e até o nosso próximo encontro.